glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, amém, amados irmãos, glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor, a nossa palavra de revelação, a nossa palavra de iluminação. Vamos receber mais uma vez a palavra do Altíssimo, amém. Vamos concluir o episódio, passemos para outra margem, amém, passemos para o outro lado. Pegaram as vossas Bíblias? Passemos para outra margem, passemos para o outro lado. Tenho certeza que o Espírito Santo falará ao teu coração, porque penso eu que todos nós estamos sendo desafiados nesses dias a passar para a outra margem, a passarmos para o outro lado. É o próprio Jesus que nos convida, amém. Passemos a outra margem. Capítulo 4 de Marcos, por gentileza. Vamos concluir essa temática, passar a outra margem. Se você ver aí o texto bíblico é: Jesus acalma a tempestade. Eu colocaria diferente, eu colocaria uma chamada para mudar de ares, uma chamada para novos tempos, um desafio para novos ares. Jesus te chamando, Jesus me chamando, Jesus nos chamando, amém, queridos irmãos. Vamos ler o texto e fazer algumas considerações que alguns irmãos já têm acompanhado. Versículo 35, capítulo 4, e se preparem para receber a orientação, a revelação daquilo que o Senhor tem para a sua vida, amém, amados irmãos. Veja bem, precisa de milagre, precisa do agir de Deus, você precisa do sobrenatural de Deus na sua vida, você precisa? Pois é, o sobrenatural, o agir de Deus só virá sobre a sua vida através do que Deus fala, através do que Deus diz. Olha para cá e presta atenção, presta atenção. Não é o que está escrito. Você lembra o que o diabo disse para Jesus? O diabo chegou para Jesus e disse: Jesus, está escrito. Está vendo só? Está percebendo? Está escrito. Meu irmão, saber o que está escrito, os demônios sabem, os teólogos sabem, irmãos. A questão é que a gente estamos dando ouvido a papagaios. Está cheio de papagaio por aí, está cheio de papagaio falando, e nós estamos dando ouvido a papagaios em vez de ouvirmos ao Senhor. Eu poderia muito bem falar aqui com vocês horas e horas de forma literária, de forma racional. Eu poderia falar com vocês. A questão não é isso, porque não é isso que faz diferença. Entenderam? Eu poderia trazer para vocês anos e anos de formação escriturística. Eu poderia, mas não é isso que vai fazer diferença. Então tem aqueles que falam demais igual papagaio, e tem aqueles que nunca falam, amém. Jesus chama você, passemos a outra margem. Vamos ler o texto e fazer algumas considerações. Escuta bem, todos vocês, e leia comigo. Naquele dia, sendo já tarde, deveria grifar isso aí, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Levaram Jesus, que já estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram. Eles quem? Os discípulos. Os discípulos, vocês. Eles o despertaram e disseram: mestre, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, mar,
emudece-te, mar. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ah, queridos irmãos, tem tantos erros aqui dos discípulos e nosso. Tem tantos erros aqui. Vamos concluir hoje esse episódio. O episódio do quê? Qual episódio? Passemos a outra margem. Vamos lá então. Tem alguns pontos, alguns degraus aqui que você tem que entender. Jesus chega para os discípulos e diz assim para eles: vamos a outra margem. Só que, meu irmão, minha irmã, já é tarde. Já é tarde, meu irmão. A noite está chegando, está declinando a tarde, chegando a noite. Um estrategista, um racionalista, um racional, nunca faria isso. Jesus estaria errado. Muitas pessoas não têm vitórias nas vidas, não experimentam o agir de Deus, não recebem o poder de Deus, porque fica fazendo matemática, fica fazendo equações matemáticas. É o que poderíamos fazer aqui. Mas já é tarde, Jesus. Por que atravessar o mar? Fiquemos por aqui mesmo. Arrumamos aqui, ou melhor, arrumemos aqui uma pernoite, um hotel. Vamos ficar por aqui mesmo, uma hospedaria aqui mesmo. E aí, aceita o desafio ou não aceita? Passemos a outra margem. Vamos para o outro lado. É Ele te chamando, me chamando e nos chamando, mas você quer continuar na mesma, porque mudança traz alguns conflitos, toda mudança traz algumas contrariedades, e ninguém quer mudar. Todos nós queremos ficar no confortável, todos nós queremos ficar no confortável, nós não queremos agitação. Jesus nos chama e nós preferimos falar: por que, Jesus? Como assim? Já é tarde, Jesus. Esse é o primeiro ponto. Racionalizar tudo, em vez de simplesmente se render. Essa é a primeira questão. Já é tarde, mas Jesus disse: passemos. E eles despedindo a multidão. Outra coisa, olha só, despedindo a multidão. É na multidão que eles teriam o quê? Tudo o que eles precisavam. É na multidão que eles teriam alguns peixes, alguns pães. É na multidão que eles teriam algumas saídas. É na multidão que eles teriam algum dinheiro. É na multidão que eles teriam algum regalo. É na multidão. E eles, despedindo as multidões, eles vão. E levantou-se grande temporal. E Jesus não sabia? Será que o mestre que te chama não sabe do temporal? É que muitos de vocês, muitos de nós, preferimos olhar para os ventos. Será que o mestre que nos chama não sabe disso? Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremetiam contra o barco, e o barco estava enchendo-se de água. É nessa hora que aí eu e você entramos em cena de novo. Eu e vocês entramos em cena de novo. Olha aí, não deveríamos ter saído, não deveríamos ter entrado nesse barco, não deveríamos ter entrado. Sabia que tem pessoas que se arrependem de terem entrado no barco com Jesus? Ah, meu irmão, com Jesus no barco, eu e você seremos a maioria. Com Jesus no barco, querido, querida, seremos a maioria. Mas muitos preferiam dizer: olha aí, não deveríamos ter vindo, não deveríamos ter embarcado. Verso 38 vai dizer assim: e Jesus estava dormindo. Querido irmão, olha só, presta atenção. Algo chocante para você aqui. Quando você lê essas histórias na Bíblia, quem que você é? Quando você lê a história de Zaqueu, você é Jesus ou você é o Zaqueu? Quando você lê a história do Bartimeu, você é Jesus ou você é o Bartimeu?
É uma pergunta que não quer calar. Sabe o que todos nós somos? Bartimeus, Zaqueus. Nós não somos Zaqueu. Nós não somos o Bartimeu. Nas histórias de Jesus com os personagens, nós não somos os personagens, nós somos Jesus. Choco vocês? Espanto vocês? Desaponto vocês? Não estou nem aí. Você lembra o que ele disse? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele quer mostrar para você e para mim como é que um cristão, uma cristã age. Como é que um homem de Deus age. Ele não está te ensinando que você é o Zaqueu ou o Bartimeu. Ele diz: vinde após mim. E outra vez ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e aprendam de mim. Mas muitos de nós queremos aprender com o Zaqueu, queremos aprender com o Bartimeu. Sou cego, eu sou fragilizado, eu sou doente. Eu sei que alguns aí do outro lado estão se espantando. Jesus dormia. Verso 39, 38, Jesus dormia. O que você tem que fazer, querido? Deveria dormir com ele. Mas o que nós fazemos? E Jesus na polpa, dormindo sobre o travesseiro, estava. Eles o despertaram dizendo: mestre, mestre, não te importa que morremos? Que pergunta de gente incrédula. O senhor não vai ligar se morrermos? O senhor não se importa? Só fala isso quem não conhece o Senhor. Eles não conheciam o Senhor ainda. Não te importa que pereçamos? O senhor não se importa? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece-te. E o vento aquietou e fez-se grande bonança. Pois é. Verso 40. Então lhes disse Jesus: por que sois assim tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? Jesus despertou e repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, repreendeu a contrariedade, repreendeu os impedimentos, e depois olhou para eles e disse para eles: como vós sois assim tão tímidos? Olha para mim. O que é timidez? O que é timidez? Vamos lá, responda de forma óbvia, sem consultar o dicionário, você mesmo aí, sem verificar o Google. Aí, o que é timidez? É alguém que não sente alguma coisa? É alguém que não percebe alguma coisa? É alguém que não entendeu alguma coisa? Não, senhoras e senhores. O tímido não é alguém que não sente, não é alguém que não percebe, não é alguém que não entendeu, não. O tímido é alguém que não fala, que não diz. Quando Jesus fala: como é que vós sois assim tão tímidos? É assim: como é que vocês precisaram me acordar? Eles chamaram Jesus para pedir ajuda e tomaram uma bronca. Essa é a palavra nessa noite de revelação. Essa é a palavra de revelação. Ele quer levar você a outra margem. Você vai passar por alguns obstáculos, mas fale, declare. Você crê em milagre? Eu creio. Não creio em milagres toscos, não creio em milagres tolos, não creio em milagres sem fundamentos. Não creio em milagres sem fundamentação, mas creio em todo tipo de milagre, até uma unha crescer, ou um braço crescer, desde que haja fundamento e revelação escriturística. A questão é que tem muitos papagaios que fizeram curso da Bíblia por correspondência e que não discernem o espírito da Escritura, não discernem o espírito do Evangelho.
que vós sois assim tão tímidos? Timidez, o que é não falar? Ele não está falando do tímido psicológico, aquele cara que não se relaciona com pessoas, não. Ele está falando por que você não fala. Sabe por que nós não falamos, irmãos? Sabe por que você não fala? Porque você gosta de conversar com as redes sociais. A gente gosta de fazer fofoca e fuxico. A gente gosta de conversas tolas. Agora falar com o vento, já pensou você e eu? Olha para cá, presta atenção, olha para cá. Você olha para o vento e fala: vento, para. Quem é que tem coragem? Porque alguns têm medo de ser ridículo, né? Já pensou se alguém me vê falando com o vento? Já pensou se alguém me vê falando com a tempestade? Já pensou se alguém me vê falando sozinho? Fala sozinho! Porque você não estará sozinho. Mesmo que ele esteja dormindo, que ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não cochila, nem cochilar ele cochila. A questão é que nós não falamos. Falamos um montão de coisas e não falamos o que deve ser falado. Entendeu? Muitos querem decorar o que Deus falou. Muitos querem decorar o que Deus falou, mas não se importa nem um pouco com o que Deus está falando agora. Você não sente aí nas suas entranhas? Enquanto eu falo com você, as suas entranhas não se movem? É Deus falando com você. Irmãos, uma criança pode até esquecer de uma equação matemática que ela aprendeu, mas ela nunca vai esquecer do sentimento de aprendizagem que ela teve com o amor de um pai e de uma mãe. Ela nunca vai se esquecer de um trauma que ela sofreu do pai e da mãe, ou de um amor regalado do pai e da mãe. Muitos de nós não recebemos o que Deus tem para nós, porque nós só queremos receber aqui, nós não queremos senti-lo, não queremos senti-lo aqui dentro. Por que vós sois assim tão tímidos? Fale. Falamos pelos cotovelos o que não deveríamos falar, e não falamos o que deveríamos falar, que é o que Deus fala, é o que Deus diz. Então fale ao vento, fale as tempestades, fale as circunstâncias, fale as situações, fale as complexidades da sua vida, fale as contrariedades, fale pelo amor de Deus, fale. Abra sua boca e fale, mas você não fala. E não é falar porque alguém mandou você falar, é falar porque Deus está falando aí dentro de você, é falar porque o Espírito Santo está falando. Muitos de nós perdemos oportunidades. Perdemos uma grande oportunidade. Vem na nossa boca o que devemos falar ao mundo espiritual. Mas aí você faz assim, ó, deve ser coisa da minha cabeça. E a maioria das vezes são coisas das suas entranhas. Não é coisa da cabeça, é coisa aqui de dentro. Olha. Mas você tem vergonha. Todas as palavras de Deus que você concluir que não deve fazer por causa de emoção, quase sempre é a palavra de Deus. Não é aqui, é aqui. Vamos à outra margem, sabendo que vamos enfrentar complexidade. Vamos nos preparar para falar? Vamos nos preparar para soar a trombeta? Vamos nos preparar para declarar? Vamos? Fale as tempestades. Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, olha, não aprenderam nada ainda. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este? Quem é este? Ah, meu Deus do céu. Muitos de nós, muitos de vocês, estamos assim: quem é este? Ah, Jesus grandão, oh, Jesus poderoso, quem é este? Ele já é grande, ele não precisa que você diga que ele é grande, ele quer que você diga às tempestades. E muitos de nós estamos dizendo: ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele é grande. Mais uma para você: a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. A terra se encherá não do conhecimento do poder. A terra não se encherá do conhecimento do que Deus é, do que Deus pode. A terra se encherá do conhecimento da glória, do caráter.
O que falta às igrejas hoje em dia é o conhecimento da glória, e a terra se encherá do conhecimento da glória. Mas muitos de nós só falamos que Deus é poderoso, Ele é fortão, Ele sabe tudo, e daí? Se a gente sabe que Ele é e não fala o que Ele fala. Pegaram? Amém. Eles ficaram espantados, dizendo: olha que Deus poderoso, que cara poderoso, e daí? Não era para eles dizerem isso. Sabe o que eles deveriam dizer? Jesus, deixa eu exercitar, deixa eu praticar. Peraí, Jesus, deixa eu falar também. Deixa eu falar com esse mar aí, Jesus. Pera um pouquinho só, Jesus. Deixa eu falar, mar, cala-te. Eles deveriam brigar para ver quem falava, mas preferiram abordar o mestre. Em vez de falar, era só falar. Não era arregaçar as mangas, nada disso. Não era arregaçar as mangas, era só falar. Você crê no agir de Deus? Somente através do que Ele fala. Somente através do que Ele fala. Pegaram